vamos começar a palestra sobre marketing sensorial, neuromarketing, tecnologias aplicadas. Agradeço todos que estão aqui presentes. Não sei, todos Entrando são aqui, alunos. vou pro fone, tá? Tudo bem? Então, bom dia a todos. É o professor Luciano Toledo, que é o coautor do livro Marketing Sensorial, está junto conosco e a gente vai fazer. Na verdade, a ideia de fazer esta palestra é mais ou menos como um bate-papo, né? Uma palestra bate-papo. Vocês poderão parar, fazer as perguntas sempre que vocês quiserem. E aí, para poder dar uma dinâmica diferente, uma dinâmica mais ágil para essa palestra. Tudo bem? Então, só para me apresentar, não sei se tem todos que estão aqui são alunos meus do EAD, eu tenho alguns outros cursos, sejam todos bem-vindos, né? Então, na Semana de Ciências e Tecnologia, a palestra sobre neuromarketing. E aí a ideia, para quem não me conhece, me apresento um pouco, depois do Luciano. Eu sou professor de marketing do Mackenzie, já tem mais de 17 anos, lecionando as disciplinas, tanto no presencial quanto no EAD, de princípios de marketing, marketing 1, marketing 2, comportamento do consumidor, marketing digital. E a ideia dessa palestra é falar um pouco sobre neuromarketing e as pesquisas que eu fiz no doutorado, pós-doutorado principalmente, em trabalhos de pesquisa, e o lançamento do livro Marketing Sensorial, que o professor Luciano vai disponibilizar para vocês o link, para vocês baixarem ou fazerem o download automaticamente do livro. Então, vocês terão acesso, no final da palestra, a esse livro para quem tiver interesse. Então, eu pedi para o Luciano também se apresentar um pouquinho, e depois a gente vai iniciar nosso bate-papo e tem aqui uns slides para acompanhar, para ilustrar como uma diretriz. Tudo bem, Luciano? Perfeito. Sou Luciano, dou aula no Mackenzie, vai fazer agora 20 anos, tá? Na área de planejamento de marketing corporativo e marketing digital. Já mexo com a parte de marketing digital desde 98, eu sou bem imersivo nessa área. E junto com o professor Félix, a gente tem desenvolvido muitos artigos nessa área, inclusive na parte de neuromarketing, e agora estamos colocando em prática no livro, né, no Neuromarketing Tecnologias Aplicadas ao Mercado Brasileiro. E um prazer ter a todos aqui com a gente e vamos tentar aproveitar o máximo que a gente puder. Ótimo, obrigado, Luciano. E aí, com a política de privacidade, estou vendo aqui, todos estão sendo, a vista que está sendo gravada, né? Essa palestra, então vocês vão ter acesso também para poder ouvir, assistir em outro momento. Tudo bem? Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas. E aí a ideia é já entrando no slide seguinte, a gente vai falar um pouquinho, falar sobre a evolução do marketing, comportamento do consumidor, a diferença conceitual entre neuromarketing e neurociência aplicado ao consumidor, tá? Só para mostrar a pauta do que a gente vai conversar um pouco. O próximo slide, ele mostra um pouco a evolução do marketing. Eu gosto sempre de fazer essa apresentação junto aos meus alunos para mostrar que o marketing é dinâmico, né? Que ele foi evoluindo no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, porque muda o mercado, muda as atividades econômicas e mudam principalmente o comportamento do consumidor. Então, aí a gente tem, a partir do século XX, estudos sobre gestão rentável. Na década de 20, adesão da economia. A década de 40, tá? Só passando aqui rapidamente sobre algumas ações pontuais na década do século passado. Então, adesão do estudo da geografia da matemática, década de 50 e 60. Foco no cliente, chegada no Brasil, né? No Brasil, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, que o marketing ficou muito mais forte, enquanto nos Estados Unidos ela já era uma atividade consolidada. Na década de 60 surge a criação do mix de marketing. Então, o mix de marketing nada mais é do que também a gente chama comumente o sinônimo de composto de marketing, que é os famosos 4 Ps, né? O produto, o preço,
A praça, que eu gosto de chamar de distribuição, porque a impressão, aí vocês, Luciano, aí gosta de conversar. A praça, para mim, é algo mais estanque, né? E a distribuição, principalmente hoje no marketing digital, ela é mais dinâmica, né? A distribuição hoje vê distribuição no tempo, no espaço, não é aquela coisa parada em que a praça tem essa conotação. Então, eu gosto particularmente de chamar de praça de distribuição. E o último P, gosto de chamar de, em vez de promoção, de comunicação. Eu acho que é muito mais abrangente, né, Luciano? Sim, sem dúvida. Bom, aí depois tem na década de 70, já com foco no comportamento do consumidor, foco no cliente, tem muitas tecnologias, autores já têm falado bastante a mudança de foco do produto. A década de 50 era focado no produto, nas funcionalidades do produto, era o marketing de massa, era o marketing que um produto atendia a todos os mercados, partindo da premissa de que os mercados e os consumidores tinham necessidades e desejos iguais. Então, o produto era um produto massificado, como uma Coca-Cola, por exemplo, né? A Coca-Cola na versão antiga atendia a toda uma necessidade. Aí houve uma evolução para o foco no cliente e aí entramos depois no marketing 3.0, 4.0, 5.0, que os autores já apontam para as transições e o marketing digital, o marketing das tecnologias e como as tecnologias influenciam as estratégias de marketing. Então, na década de 90 entra a segmentação, né? A ideia da segmentação para quê? Para definir os mercados-alvos. Na década de 2000, que eu comentei, a década já entra ações com base na internet, ações com base nas tecnologias, a experiência do cliente. Então, hoje, basicamente, o que dentro do composto de marketing, do mix de marketing, se busca bastante a experiência do consumidor, a experiência do cliente. E é nesse momento que entra fortemente o estudo do marketing sensorial. Então, como propiciar uma melhor experiência, seja no ambiente físico, né, no varejo físico, seja numa loja, ou seja num comércio eletrônico, quando você está entrando num site, você está navegando num site, e como esse site ou essa página web te proporciona, né, uma melhor navegabilidade e usabilidade, tá, desse meio digital. Então, a ideia da experiência do cliente hoje em todos os pontos do contato do cliente com a empresa. Então, essa é um pouco da evolução do marketing. Veja que ainda nem está computado, não está registrado o marketing pós-pandemia, né? A gente viu o marketing antes da pandemia, com comportamentos do consumidor um pouco mais diferenciados, e agora nós estamos nessa transição pós-pandemia, a gente está observando um novo tipo de comportamento do consumidor. No Brasil, principalmente, a gente vê uma economia em que o consumidor perde renda, o consumidor substitui produtos, né, deixa de comprar um produto para comprar produtos com outras marcas, principalmente. Então, o novo varejo está apresentando uma outra dinâmica, um autosserviço diferenciado, por exemplo. Então, a gente vai ver ainda, vamos estar aguardando para ver como vai ser esse comportamento, esse novo consumidor e como ele vai se comportar no processo de compra. Okay? Então, esse slide mostra a evolução do marketing. E aí a pergunta é, onde entra o neuromarketing? O que é neuromarketing? Então, muito tem se falado sobre neuromarketing, e existe muito charlatanismo, por isso que é importante destacar, passar a comunicar o verdadeiro conceito, né, de neuromarketing, justamente para que vocês tenham acesso. Deixa eu ver se eu consigo avançar agora aqui. Então, vamos entrar no primeiro conceito da neurociência aplicado ao consumidor, tá? Que é a diferença com o neuromarketing, a combinação do estudo acadêmico, da psicologia do consumidor, focado na maneira como os consumidores respondem e atuam. Esse é o conceito mais acadêmico, né? E existe o neuromarketing, que é um conceito muito mais operacional, que é o conceito de mercado, né? Quando ela explica como que as tecnologias ajudam no processo de decisão de compra, como que as novas tecnologias, como por exemplo ressonância magnética funcional, como por exemplo eletroencefalograma, como por exemplo alguns
algumas ferramentas galvânicas, né, que ajudam nos processos táteis, como os eye tracking, que são aqueles óculos, né, para você poder mensurar a atenção visual. Então, o uso das máquinas, o uso das tecnologias, essa automação de marketing, ajudando as empresas a entender melhor o seu consumidor no seu processo de decisão de compra. Lembrando que a decisão de compra não é só o momento da compra naquela situação, naquele contexto. A decisão de compra acontece muito antes, a partir dos estímulos, a partir da identificação de desejos, de necessidades, e como esses desejos e necessidades vão gerar todo um processo de informações, de buscar informações, de levantar, fazer umas avaliações de produtos concorrentes, avaliações de preços, de benefícios, de atributos, enfim, toda a jornada do consumidor, tanto no ambiente físico quanto no ambiente tecnológico, no ambiente digital, desculpa, ela define o processo do consumidor. Então, por meio do neuromarketing, ou por meio da neurociência aplicada ao consumidor, busca-se entender melhor esse consumidor. Por quê? Porque a maioria dos processos de compra surgem de forma inconsciente. Então, a pergunta e depois até vou mostrar uma série de perguntas, o que leva o consumidor a decidir pela compra de um produto? O que leva, por exemplo, vocês, quando vocês vão escolher uma marca entre Samsung e Apple? Vocês sabem dizer por que vocês escolhem uma marca? Vocês sabem dizer, no momento da compra, por exemplo, o que leva vocês a decidir por tal produto? Então, conscientemente, então, muito provavelmente, a decisão da compra, quando vocês estão no supermercado, quando vocês estão numa loja física, ou quando vocês estão navegando na internet, muito provavelmente essa decisão de compra, ela vem da irracionalidade, ou mais bem dizer, vem do inconsciente, né? Então, mais de 95% das nossas decisões de compra, elas são inconscientes. Daí que o estudo do neuromarketing, o estudo da neurociência aplicada ao consumidor, busca entender o que se passa no inconsciente, o que são esses processos inconscientes. São processos mentais, né? Inconscientes são processos mentais que são trabalhados, processados de modo não consciente, né? De modo que a gente não traz isso na parte operacional no neocórtex frontal. Então, depois eu explico um pouco o cérebro trino, que é importante explicar para poder entender como funciona as decisões do consumidor. Mas, basicamente, esse é o conceito e a diferença entre o neuromarketing e a neurociência aplicada ao consumidor. Mas aqui a gente vai usar mais a palavra neuromarketing, que já é mais convencionada, mais utilizada e reconhecida no meio acadêmico. Tudo bem? Então, tudo bem, Luciano? Você quer fazer algum comentário a respeito, ali nessa parte conceitual? Não, depois a gente inclui alguma coisa mesclando neuromarketing com metaverso, só para fazer uma comparação, ficar interessante, mas mais para o final. Tá bom. Então, a ideia, o objetivo do neuromarketing é buscar compreender os consumidores, como eles pensam e como eles se comportam. Então, basicamente, veja, é muito importante que a gente entenda que no comportamento do homem, no comportamento do indivíduo, ela é basicamente originada, ela é estimulada por meio de duas dimensões. Uma dimensão cultural, externa, observável, e uma dimensão que é biológica, uma dimensão natural do corpo. Ou seja, é muito importante que vocês observem e entendam que o nosso comportamento, e veja, estou falando primeiro do comportamento, não estou falando da parte de compra, tá? Porque a compra ela é consequência do nosso comportamento. Então, para explicar como a gente se comporta, então o homem, o indivíduo, se comporta primeiro movido por essas duas dimensões. A dimensão biológica, fisiológica, que é onde o cérebro, né, está inserida e busca explicar. E nessa dimensão biológica, né, é muito importante entendermos a nossa ancestralidade, a nossa genética. Então, a nossa genética, a nossa ancestralidade, ela tem um papel
fundamental e importante no nosso comportamento. Tá? Só que somente a parte biológica, somente a parte fisiológica, a genética, não é suficiente para predizer, para explicar quem nós somos e por que nós agimos de determinada maneira. Então, a somatória, a junção entre a parte biológica, a parte genética, mas os aspectos culturais, que é a interface do mundo externo, em como a gente se relaciona com o mundo externo, como a gente se relaciona com pessoas, como a gente se relaciona com o meio ambiente, como a gente se relaciona com as culturas de um determinado país, de uma determinada região. Então, elas acabam influenciando no nosso comportamento. Então, são aspectos internos e aspectos externos. Para alguns, prevalece muito mais os aspectos biológicos e a genética, e para outros predomina muito mais os aspectos culturais, os aspectos externos. Então, o nosso comportamento é determinado e explicado pela combinação desses dois fatores, os fatores internos, biológicos, genéticos, da nossa ancestralidade. E aí, às vezes, isso explica quando a gente diz, nossa, fulano age ou atua, tem o mesmo comportamento do pai, ou você parece seu avô, seu pai, seu irmão. Isso está explicado realmente na genética. Hoje, cada vez mais, tem tecnologias que atestam esse tipo de informação e de explicação. Porém, ela não é suficiente, né, para explicar comportamento. Então, a parte cultural, a parte externa, e a influência, aí a gente vê a influência de fatores primários, como a família em que a gente está inserida, os irmãos, fatores secundários, como, por exemplo, colegas de trabalho, colegas de academia, colegas de universidade. Então, o indivíduo está convivendo com outros aspectos culturais dentro do seu contexto. Então, a somatória dessas duas dimensões define o comportamento do indivíduo. A partir desse comportamento é que aí sim a gente vai entender como esse comportamento leva a ações de compra, que é o que nos interessa dentro do âmbito, dentro da esfera do marketing. Aí sim a gente vai entender o porquê o consumidor escolhe um produto, escolhe uma marca, né? Sempre vindo de aspectos do inconsciente. Então, não fiquem assustados, surpresos, quando a gente afirma, isso já está comprovado, que a maioria das nossas decisões de compra, elas vêm do inconsciente. Portanto, é de interesse das empresas, é de interesse dos profissionais de marketing entender melhor esse lado inconsciente do ser humano, né? E aí entra o cérebro, que é algo fascinante. O cérebro determina realmente quem nós somos, por que nós agimos de tal forma, os sentimentos, né? Porque dentro do inconsciente a gente tem vários elementos, como a raiva, o medo, a memória, e tudo isso está entravado dentro da gente. E muitas vezes a gente não consegue explicar, né? Algumas atitudes, por exemplo, atitudes de compra por impulso. Lá atrás, o Freud já buscava, veja que isso na década de século XIX, o Sigmund Freud, o famoso psicólogo, psiquiatra, ele já buscava extrair esses medos, extrair todas as sensações que estavam travadas internas no subconsciente de seus pacientes por meio de técnicas qualitativas, de técnicas de associações de palavras, técnicas de projeções, porque lá atrás, no século XVIII, século XIX, não existiam as tecnologias que hoje estão disponíveis para todos nós. Então, essa tecnologia que eu acabei de mencionar, como a ressonância magnética funcional, eletroencefalograma, por exemplo, essas tecnologias hoje possibilitam e ajudam o melhor entendimento do cérebro, né? Então, muitas vezes, agora, por exemplo, só uma parte, eleição, nem sempre o que o consumidor ou usuário diz reflete a sua verdade, né? Não porque ele blefa, também, às vezes o consumidor blefa, mente, né, propositadamente, mas às vezes ele não sabe a resposta, ele não sabe a verdade, ele não sabe, a gente não sabe por que a gente age de tal forma, a gente não sabe por que a gente compra tal produto, né? Às vezes, quantas vezes a gente aconteceu de comprar algo e depois a gente se arrepende, a famosa dissonância cognitiva. Então, a gente não sabe, e aí está o estudo do inconsciente. Então, essas pesquisas, e a ideia justamente do neuromarketing é que, como metodologia científica,
por meio dos experimentos, ela ajude a explicar e a complementar o que umas técnicas qualitativas e técnicas quantitativas não refletem totalmente a verdade. Então, por exemplo, só de novo, voltando ao aspecto político, mas aqui eu não vou entrar no mérito dos eleitoral, mas as pesquisas mostraram muita distorção, né, por conta disso, porque às vezes as pessoas não conseguem expressar toda a verdade porque elas estão no inconsciente, ok? Então, esse é o objetivo do neuromarketing, entender o que se passa no inconsciente do consumidor por meio de ferramentas tecnológicas, tudo bem? Bom, então, continuando nesse exemplo, o neuromarketing é um campo interdisciplinar porque ela combina várias outras ciências do conhecimento, né? Como a psicologia, a neurociência, a economia, o marketing, dentre outros. Combina, então, psicologia, neurociência, economia, para estudar como o cérebro é fisiologicamente, tá vendo? Biologicamente afetado pela publicidade e pelo marketing. E aí onde a gente vai entrar depois um pouco no marketing digital, em que a ideia é como que os estímulos, né, externos visam trabalhar o comportamento, visam levar o consumidor à ação. Quando a gente diz levar o consumidor à ação, é levá-lo à compra. Então, fazer com que o consumidor entre na sua loja física, por exemplo, fazer um trabalho de vitrinagem muito bonita, tá? Fazer com que a atmosfera daquele varejo seja atrativo para que o consumidor se adentre naquela loja, fique o maior tempo possível e, consequentemente, quanto maior o tempo dentro de uma loja varejista, por exemplo, maior a chance desse usuário, consumidor, realizar uma compra. Então, esse é o grande objetivo do neuromarketing. Bom, então, algumas perguntas que a neurociência hoje busca responder. Veja que são perguntas que eu disse que estão, muitas vezes, no inconsciente do consumidor. Então, vamos lá. Por exemplo, primeira, como tomamos as decisões cada dia? Por que somos influenciados por marcas? E aí veja a importância das marcas, para quem estuda marca, para quem estuda marketing, vocês vão ver, vocês já viram em algum momento, a importância das marcas, né? A importância da criação e consolidação das marcas. Outras perguntas, por que temos preferências diferentes? A palavra preferência está em vermelho, porque justamente o inconsciente determina as preferências por produtos e por marcas. Será que temos livre-arbítrio? Então, são perguntas relevantes que é importante que o profissional de marketing e as empresas entendam e saibam responder isso. Que parte do cérebro reage a uma logomarca de um produto? Tá? Então, por exemplo, tem uma parte do cérebro que chama-se amígdala, em que na amígdala está associado ao medo. Então, a amígdala ela é um órgão que faz parte da sobrevivência do cérebro reptiliano do homem, em que quando a gente está acuado por alguma circunstância, em algum momento, a amígdala ela avisa e a gente reage rapidamente a algum estímulo. Então, a amígdala é um elemento importante tanto no aspecto emocional, tanto para o medo, para a raiva, quanto para aspectos positivos, tá? E aí, outras perguntas? Que estímulos deve conter um comercial para obter um grau maior de impacto? Tá? A gente está exposto a comerciais o tempo todo, né? A gente vê comerciais, a gente é exposto a informações desde que a gente acorda de manhã, a gente pega o nosso celular, a gente vê informação o tempo todo, na tela, no chão, no varejo, na televisão. Então, muito importante trabalhar e entender esses estímulos que estão aí. Depois, qual deve ser o nível de repetição em cada mídia para que uma campanha seja efetiva? Esse ponto, eu vou fazer só uma parte aqui, é muito importante destacar, porque a comunicação no marketing é o processo, o aspecto em que as empresas alocam mais recursos financeiros. Então, se vai criar uma campanha, seja uma campanha, uma mídia digital, ou seja, uma campanha tradicional, você aloca muitos recursos. Veja que uma propaganda, um anúncio no Super Bowl 30 segundos, Super Bowl americano, que é a maior audiência, a maior atividade esportiva, a maior audiência no mundo, ela custa mais de 6, 7 milhões de dólares. Então, quer dizer, se você criar e fizer uma campanha
errada, com pressupostos errados, a chance de dar errado é muito grande. Você jogou fora, no mínimo, 6, 7 milhões de dólares. Então, é importante que as empresas, antes de criarem uma campanha publicitária, um anúncio publicitário, entendam esses pressupostos, né, que eu estou comentando aqui, para minimizar os erros na comunicação. Então, por isso que estou colocando aqui esses pontos relacionados à comunicação. Então, qual deve ser o nível de repetição em cada mídia? Quais são os estímulos sensoriais? Isso a gente vai tentar responder um pouco. Quais são os estímulos sensoriais que deve conter um produto para satisfazer o seu consumidor? Qual deve ser a melhor estratégia de precificação? Isso é muito importante, né? Tem, por exemplo, os famosos preços psicológicos. Então, vocês sabem que o preço, quando tem os preços quebrados, R$ 1,99, R$ 299, ela tem uma outra conotação de percepção para o consumidor do que ela realmente apresenta. Não é enganação, mas são preços que trabalham a psicologia do consumidor, buscando levar cada vez mais o consumidor a compras. Okay? Então, como seduzir um consumidor para que fique mais tempo no PDV? Isso que eu comentei logo no início. Tá? Então, como, na verdade, seduzir, não sei se é uma palavra adequada, né? Mas como estimular melhor o consumidor para que ele fique mais tempo no seu ponto de venda. Tá? Então, por exemplo, aumentar o volume de compra, enfim. Que tipo de treinamento deve ter uma força de vendas para que ela seja mais competitiva? Então, veja, são perguntas que estão dentro da esfera do escopo do marketing, que o neuromarketing busca responder. Ok? Deixa eu ver, alguém fez aqui alguma pergunta? Vou voltar aqui, abrir o chat para a gente já responder isso, senão eu vou acabar esquecendo. Samantha, o link para confirmar presença, onde tem esse link, Samantha? Não sei. Aqui não precisa, se você já está aqui dentro, Samantha, acho que você já está, não precisa, eu não acho esse link aqui não, tá? Bom, não precisa disso. A gente pega a listagem pelo chat de quem entrou. Como? A gente pega o nome dos alunos pelo chat aqui. É só colocar o TIA. Pronto. Isso, e aí já vai aparecer, então, todos os inscritos. Bom, e aí tem o que eu tinha comentado lá atrás, para entender um pouco o cérebro a partir do cérebro trino. Então, a gente foi evoluindo, né? Nós, como indivíduos, fomos evoluindo e o cérebro também evoluiu. No primeiro momento, só tínhamos os dois cérebros reptilianos e o cérebro límbico. A partir do momento que a gente foi evoluindo como indivíduo, nós temos hoje também a última camada que foi acrescentada ao cérebro, que é o cérebro, o neocórtex frontal. Então, nós temos no estudo do cérebro, o cérebro trino, o cérebro reptiliano, que foi o primeiro cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, tem essa parte aqui onde tem o bulbo, essa é a parte onde estão os cérebros reptilianos, né? Responsáveis pela nossa sobrevivência, o ar que a gente respira, os movimentos inconscientes que a gente faz, os movimentos automáticos que a gente realiza, elas são derivadas do cérebro aqui da parte do cérebro reptiliano. Logo aqui no meio, que estou sinalizando, tem o cérebro, o sistema límbico responsável pelo processamento das emoções. Aqui é onde está a amígdala, que eu comentei há pouco, responsável por funções, por exemplo, para avisar-nos sobre o medo. É um cérebro tão inteligente, ele já age muitas vezes no automático, até para nos avisar, né, de certas situações. Então, esse é o cérebro, o sistema límbico responsável por todas as emoções. O amor, a raiva, enfim. E, por fim, mais recentemente, nas últimas, mais de algum tempo, tem o surgimento do neocórtex frontal, que é essa parte daqui. Esse neocórtex é responsável por todo o nosso processamento consciente, ou seja, as decisões que a gente faz, as decisões, algumas tarefas matemáticas, algumas tarefas mais complexas, elas são processadas pelo neocórtex. Porém, é muito importante destacar que elas não atuam separadamente. As funções cerebrais, elas atuam por meio de circuitos, esses circuitos conversam entre si, então não é somente um único órgão, tá, que tem uma função e acaba por ali. Todas elas conversam entre si.
Tá? Isso é muito importante para entender o cérebro humano. Bom, aí temos quais são as regiões do cérebro que estão mais ligadas ao comportamento. Isso é importante porque aí já entramos no âmbito do marketing para explicar comportamentos de compra, etc. Então, o sistema límbico, porque eu disse, armazena lembranças emocionais, memória de curto prazo, memória de longo prazo, leva em conta toda a parte da motivação, do impulso. Motivação é importante porque é a motivação que leva à ação e a ação que é a compra. Então, quando a gente vai tentar entender por que a gente compra um produto, um serviço, é importante entender a motivação. E aí é onde entra o estímulo do marketing sensorial. Buscar estimular o consumidor por meio de música, por meio de aspectos como a cor, aspectos táteis, por meio do cheiro, enfim, dentre outros estímulos sensoriais. Então, estão todas elas processadas no sistema límbico. Aí temos o córtex pré-frontal, né? Então, que é a parte racional, que eu disse, essa parte da frente do homem. Então, tem toda a parte do planejamento, aspectos racionais, né? A capacidade de pensar antes de fazer algo. Então, a gente tem os aspectos internos do reptiliano, né? Depois o cérebro processa na frente, que é a tomada de decisão. Só que a tomada de decisão, muitas vezes, ela já se dá pelo cérebro milésimos de segundos antes da gente tomar uma decisão, fazer algo, o cérebro já tomou essa decisão por nós, inconscientemente. Okay? Aí temos os gânglios basais aqui dentro, que integra toda a parte de sentimentos, pensamentos, movimentos, né? É a parte que compreende os neurônios, né? Que trabalha toda a parte química da integração, da comunicação, que tem relação com a motivação, né? Que, conforme eu expliquei agora há pouco, a importância da motivação, né? E os lobos temporais, que é essa parte aqui lateral, tem os lobos temporal, aqui a parte de memória, aprendizado, as imagens da vida. Então, muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, o inconsciente vai resgatar algumas situações, algumas experiências vividas, traumáticas, positivas ou não, que isso vão ajudar a explicar por que a gente toma alguma decisão, né? Então, esse slide, ele apresenta muito bem que regiões do cérebro estão mais ligadas com o comportamento. Mas, de novo, repetindo, elas isoladamente, elas não dizem nada, elas trabalham por meio de vários circuitos, como, por exemplo, o circuito da recompensa, né, que é muito importante dentro do estudo do comportamento do consumidor. Ok? Então, gente, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Se quiserem fazer algo, posso continuar? Não sei se estou indo muito rápido demais. Pode continuar. Então, tá bom, perfeito. Vou avançando aqui, então. E aí, como eu disse várias vezes, que é importante repetir, deixar constar que acho que o motivo principal dessa palestra é entender como a emoção está diretamente relacionada com o nosso comportamento. E aí entra o marketing sensorial, né? A ideia de as empresas trabalharem com a emoção, né? De que forma criar os estímulos, de preferência estímulos positivos, estímulos que despertem a atenção visual, e aí vou falar um pouco mais adiante sobre a atenção visual, como que ela é processada no corpo, como que uma música, como que uma cor, de que forma que uma iluminação, ele acaba... Outro usuário assumiu o controle. Ela acaba influenciando no processo de compra. Então, todos esses aspectos, elas devem ser muito bem trabalhados pelo marketing. Então, para que alguém passou aqui, está acontecendo. Você está mudando, Luciano? Não. Não. Está mudando sozinho aqui, então. Muito bem. Então, a ideia aqui, quando a gente fala em marketing sensorial e neuromarketing, é entender um pouco a emoção. Só para explicar, o neuromarketing, né, quando eu mostrei no início a evolução do marketing e até chegarmos até o neuromarketing, o marketing sensorial está numa interface, né, da ação. Ela faz parte do marketing de experiência, né? Lembra que eu comentei que o que se propõe, o que se busca, o que as empresas estão tentando cada vez mais trabalhar com seus consumidores é gerar uma experiência positiva. Essa experiência em qualquer esfera, né? Em qualquer ponto de contato com o seu consumidor.
E aí é onde entra a emoção, e aí é onde entra a marketing sensorial e onde entra os vários estímulos como devem ser trabalhados. Bom, então, importante destacar, o homem moderno, então, um homem contemporâneo hoje, ela é movida basicamente pelo instinto, né? Então, a maioria dos nossos processos são processos mentais inconscientes que estão sendo processados lá no cérebro reptiliano. Alguém perguntou sobre as slides? Sim, elas vão ser disponibilizadas. Está sendo gravada essa palestra e depois ela fica com a sociedade e provavelmente a sociedade vai ver a melhor forma de disponibilizar para vocês no Moodle. Mas, com certeza, ela vai disponibilizar todas essas palestras. Então, é importante entender esses processos inconscientes. O marketing precisa entender. Então, o que é um processo inconsciente? A tomada de decisão, por exemplo, comprar por impulso. Ou algumas situações em que a gente está com sudorese da mão, batimentos cardíacos acelerados, isso tudo é um processo inconsciente. Nós, enquanto indivíduos, nós não temos controle sobre esse tipo de situação, né? Então, é aí, de novo, o marketing vai buscar observar e entender e criar estímulos nessas situações, ok? Bom, aqui acho que não ficou muito clara a leitura. Um dos modelos cerebrais, explicado recentemente, tem coisa de 15 anos aqui, é o trabalho feito pelo Kahneman, um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, em 2010, 2012, e ele basicamente ele explica, né, o nosso comportamento racional, que não é racional, né? Ele desmistifica um pouco a racionalidade comportamental. Até então se achava que a maioria dos nossos comportamentos eram racionais. E ele explica que temos duas formas de pensar, né? O sistema 1 e o sistema 2. E que esses dois sistemas, eles conversam entre si. Esse livro tem importante, caso vocês queiram, tem um livro chama-se Duas Formas de Pensar, esse mesmo o nome do título, do Daniel Kahneman. Então, tem a forma rápida, automática, que gera menos energia no cérebro, né? Que é a forma instintiva. Então, você está dirigindo no carro, faz as mudanças das marchas do câmbio, por exemplo. Então, tudo que for automático, rápido, que não requer pensamento racional, não requer muito tempo, muito esforço, ele é o sistema 1. Ele faz parte da forma rápida. E aí temos também o sistema 2, que é o sistema mais lento, vai a parte devagar, o sistema controlado, em que o consumidor, o indivíduo, para, pensa, reflete, e que ele é acionado pelo neocórtex, justamente essa parte racional do cérebro. Então, existe o correto ou errado? Não. Os dois sistemas, tanto o sistema 1, rápido e inconsciente, rápido e inconsciente, de certa forma, ela conversa o tempo todo com o sistema 2. Dependendo do que a gente vai fazer, se a gente vai pensar para alguma atividade, ou se a gente vai comprar por impulso, ou vai fazer alguma atividade que seja rápida e automática, ela vai prevalecer naquele momento, naquela situação. Mas os dois sistemas conversam entre si o tempo todo. E é assim que o nosso cérebro funciona. Então, nós temos um sistema 1, que é um sistema automático, um sistema rápido, tá? Que a gente não controla, e nós temos o sistema 2, que é o sistema controlado rápido. Tá? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta, já vou responder isso, então a gente começa. Como influenciar o seu consumidor inconscientemente a consumir um produto e não o outro? Fast food, o tamanho maior, ser muito próximo ao valor do tamanho médio. Pedro, é o seguinte, então aí entra, por exemplo, o marketing sensorial. O marketing sensorial é uma das ferramentas para influenciar o consumidor. Então, você pode usar uma música, você pode usar o cheiro, você pode usar a cor, o ambiente, você pode usar, você falou aqui do exemplo do fast food, depende do fast food. Então, a gente já sabe que as cores, né, por exemplo, as cores amarelas, cores vermelhas, acabam influenciando e impactando muito na decisão do consumidor no
na parte de alimentos. Então, tem as cores frias, tem as cores quentes, depende do contexto cultural. Lembra que eu disse que o comportamento é determinado e explicado também por aspectos culturais. No Oriente, as cores preta, branca, têm outros significados que para a gente no Ocidente. Tá? Então, é muito importante que o profissional de marketing entenda a cultura daquela região em que ela está atuando. No caso, se você vai exportar para o México, vai exportar para o Japão, então é importante que você entenda a cultura daquele país, tá? Para poder realizar alguma ação de marketing. Então, forma de influenciar. O uso do marketing sensorial, dos estímulos sensoriais, são formas de influenciar o seu consumidor. Tá? Então, você vai trabalhar com a música, você vai trabalhar... Vamos imaginar o varejo. No varejo físico, por exemplo, tem pesquisas que indicam que o consumidor tem menos de 15 segundos para observar uma vitrine. Se essa vitrine chamou a atenção, uma vitrine bonita, bem feita, muito provavelmente esse consumidor vai se adentrar na sua loja e achar, uma vez que ela entra na sua loja, ele vai se deparar com outros elementos visuais, né? Com elemento, uma iluminação, as gôndolas, as cores, né? O design do produto, o atendimento do consumidor, são elementos que vão ajudar a facilitar com que a venda, né, fazer com que o seu consumidor fique mais tempo dentro da sua loja e comprar. Tá? Então, tem toda a parte visual quando você vai criar um produto. Tá? O mapa visual é muito importante. Então, você vai entrar numa loja, no comércio eletrônico. O que a gente procura numa loja quando você entra numa Amazon, ou você entra no Mercado Livre, ou qualquer loja que seja, qualquer site, qualquer página web? Você busca o quê? Você busca a informação, você busca a navegabilidade que seja muito mais rápida, né? A maneira que você vai encontrar uma resposta, uma informação, um produto, como é que é comunicado o preço, os famosos chatbots que entram e tentam conversar com você para te dar uma resposta. Então, seja qual for o ambiente físico ou o ambiente digital, o importante é como que esse ambiente te recebe, te recepciona, e se você tem facilidade para encontrar produto, para se informar com relação a esses produtos. Então, são maneiras que as empresas e os profissionais de marketing têm de se comunicar com o seu consumidor e facilitar o seu processo de compra. Então, são algumas técnicas que devem ser trabalhadas justamente para captar esse consumidor e para transformar, para convertê-lo em venda. Tudo bem, Pedro? Tá? Mas tem outras técnicas, a gente vai estar falando aqui, essa ideia, inclusive, da palestra. Tudo bem, Pedro? Tranquilo? Bom, tudo certo. Avançando mais um pouco, então, aí eu tinha falado aqui do processo inconsciente, automático, né? Que aí o marketing deve atuar fortemente, né? Que esse inconsciente, quando a gente age por impulso ou instinto, que é o sistema 1 que prevalece, né? Então, por que a gente, às vezes, eu particularmente já fiz várias compras por impulso, né? Sou uma pessoa um pouco mais ansiosa, mais impulsiva, mas isso já está explicado pela minha genética, né? Dos aspectos biológicos cerebrais que eu comentei antes. Então, muitas decisões minhas, elas são muitas vezes impulsivas, automáticas. Então, a partir do momento em que eu, enquanto consumidor, enquanto indivíduo, consigo ter consciência do meu inconsciente, veja só que um paradoxo meio maluco. Então, ter consciência do meu inconsciente, se eu consigo controlar, então, muito provavelmente, na hora de fazer uma compra, veja uma compra, por exemplo, com maior valor agregado, uma compra de um carro, que tem um valor maior agregado, que é muito mais custoso, então, vou pensar muito mais, analisar, né, buscar identificar o processo do sistema 2, né, trabalhar racionalmente os benefícios do carro, né, pensar, por exemplo, quais elementos, funcionalidades do carro, precificação, custo-benefício. Então, aí vou fazer prevalecer o sistema 2, né, sobre o sistema 1, para me ajudar a tomar a melhor decisão, de modo a não cair nessas armadilhas, né? E depois até acho que eu vou falar um pouco rapidamente sobre os vieses cognitivos, que é o padrão comportamental, que a gente toma as decisões por meio de muitos vieses cognitivos, que são gatilhos mentais, são gatilhos que levam a gente a agir no automático mesmo, né? E a gente julga umas pessoas, a gente julga comportamentos o dia todo, o tempo todo, a gente vai julgando produtos, pessoas, processos, mas isso é derivado dos gatilhos mentais que estão dentro dos vieses cognitivos. E tem vários tipos de viés cognitivos. Por exemplo, o viés
da urgência, né, que muitas empresas de marketing utilizam, e aí também, de novo, para responder a tua pergunta, Pedro, é quando você diz, vai esgotar o seu ingresso, compre rápido, compre já. Automaticamente, quando a gente observa esse tipo de informação, vai esgotar o seu ingresso, né, é o senso de urgência, está promovendo o senso de urgência, e aí nós tendemos a ir lá e comprar rápido, antes que feche aquela promoção. Então, esses são os gatilhos de urgência. Tá? Então, aí, esse é um viés cognitivo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso novamente. Então, de novo, essa figura do iceberg, ela retrata um pouco, ela reflete o que eu disse sobre o inconsciente e o consciente. Então, veja que essa parte do neurocórtex, que representa a consciência, ela é muito menor do que a parte do inconsciente, né? E aí é onde entra fortemente a neurociência do consumidor. Então, ela está escondida, né, por meio, aqui trabalha toda a parte dos processos emocionais, né? Aqui entra toda a parte do sistema límbico, sistema reptiliano, tá? Nessa parte que está escondida, submergida aqui, nessa figura. E a parte consciente, que é uma parte menor, e elas buscam responder por meio das pesquisas tradicionais. O que é a pesquisa tradicional? É a famosa pergunta de opinião. Então, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Então, na sua opinião, o senhor gosta daquele produto? Qual é a sua atitude em relação àqueles atributos? São pesquisas tradicionais. Porém, essas pesquisas, repetindo, tradicionais, não trazem todas as respostas verdadeiras, porque as pessoas levam ou porque elas não sabem. E aí é onde entra o neuromarketing por meio desses experimentos, né? E nos experimentos, elas buscam trazer, entender melhor o inconsciente. E aí, quando você observa, por exemplo, um consumidor, um usuário com os eletrodos no cérebro, está trabalhando, usa o eletroencefalograma, né, para buscar entender melhor a parte da oxigenação do cérebro, como que ela está sendo ativada quando um indivíduo fica observando, por exemplo, um comercial triste ou um comercial alegre, né? Está trabalhando os estímulos emocionais do seu consumidor. Agora, como que esses estímulos estão afetando o seu cérebro? Que áreas cerebrais elas estão ativando? Né? E aí é onde se observa realmente a verdadeira realidade, as respostas verdadeiras do consumidor. Ok? Então, isso é muito importante aqui para como a gente, essa figura, ela explica muito bem o consciente e o inconsciente do consumidor. Bom, então, como eu disse antes, o cérebro decide milésimos de segundos antes da própria mente, né? Então, ela já toma a decisão, ela é tão inteligente, ela é tão perfeita, que ela toma já as melhores decisões. Mas o cérebro, de certa forma, ela é um pouco preguiçosa. Então, às vezes, se a gente não alimenta com estímulos, ela acaba tomando as decisões sempre as mesmas decisões rotineiras. A gente precisa mudar, estimular o cérebro, né? Graças a Deus, a gente tem pesquisas que dizem que hoje a neuroplasticidade, ela leva o cérebro, ela vai expandir o cérebro, e à medida que a gente vai envelhecendo, quanto você gera mais atividades físicas, mais comportamentos intelectuais, mais leitura, há um aumento da neuroplasticidade. O cérebro vai se expandindo. Não à toa a gente percebe que os maiores ganhadores Nobel da humanidade, nas várias esferas da química, física, economia, elas têm sido gerados a partir de que os nobres têm mais de 60 anos. Então, as principais publicações, principais pesquisas foram geradas, né, depois dessa idade. Então, graças a Deus que esses neurônios, elas morrem, tá, dependendo da sua atividade, mas elas podem ser geradas novamente, geridas novamente, a partir de alguns estímulos sensoriais, como, por exemplo, uma atividade física, né, como, por exemplo, atividades intelectuais, né, leituras. Por isso que cada vez mais os pesquisadores têm apregoado, têm estimulado a que os indivíduos realizem essas atividades, né, de modo a aumentar a neuroplasticidade. Bom, estou avançando aqui mais um pouco, aqui tem um vídeo, mas não vou entrar nesse mérito agora. E aqui entra nos vieses cognitivos que eu disse há pouco, que são
os padrões comportamentais, né? Então, que a gente define, explica por que a gente age irracionalmente, a gente toma, às vezes, decisões erradas, porque a gente está fundamentado, a gente age por meio desses vieses cognitivos, que são os gatilhos mentais, gatilhos que são caminhos mais rápidos para a gente agir, para tomar uma decisão. Então, tem vários gatilhos, vou colocar aqui só alguns, gatilhos do copywriting, por exemplo, que são, ela fala da comunicação. Hoje ainda a comunicação escrita é a principal comunicação que existe. Então, melhorar a comunicação, deixar mais fluente, mais claro, mais transparente, mais objetivo, isso acaba fazendo com que o cérebro assimile melhor as informações. Então, por exemplo, usar verbos no presente, em vez de verbos condicionais. Então, dizer eu quero, não eu queria. Né? Eu quero demonstra mais ser enfático com relação a algo. Eu quero esse produto. Então, essas palavras como de impacto, né? Oferta, promoção, geram um impacto psicológico no consumidor. Palavras como secreto, sucesso, tá? Dentre outras. Então, usar verbos afirmativos no presente, em vez de verbos na condicional, como eu gostaria, eu deveria fazer. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Tá? Um exemplo. Outro, usar mais a palavra e no lugar de mas, porque o mais dá aquela conotação, denota de negatividade. Tá? Aliás, evitem usar a palavra não. Tá? E quando qualquer comunicação de marketing, a palavra não, ela tem um impacto negativo na percepção cerebral. Substituir, então, a palavra não, substituir a palavra mas pela palavra e, porque a palavra e, ela soma, a palavra mais, ela diminui. Substituir a palavra se, tá? Que é uma condicional. Se acontecer isso, se eu fizer isso, fazer para quando eu fizer isso, quando eu vir, quando eu comprar. Então, veja que são algumas substituições na escrita que ajudam na hora que vocês forem criar alguma campanha, um e-mail marketing, por exemplo. Tá? Isso é interessante. Tá? Então, esse é o gatilho do copywriting. Aí tem o gatilho da escassez, que eu falei há pouco. Aí tem o que é uma loss aversion. Está comprovado que o medo de perder do usuário, do consumidor, é muito mais forte do que o interesse de ganhar. Imaginem vocês que você vai encontrar, por exemplo, perder R$1.000 dói muito mais do que encontrar R$1.000. Então, só para fazer essa analogia, essa comparação. Perder R$1.000 dói muito mais do que ganhar. Então, é o conceito de loss aversion. E aí tem o gatilho das escassez que eu conversei há pouco, falei há pouco para vocês. Situações como, na hora que você vai criar alguma campanha, fazer limitar vagas, limitar produtos, limitar ingressos, seja VIP. Então, isso é o gatilho da escassez. Ou seja, isso gera no consumidor situações comportamentais, né, que levam à irracionalidade. Então, esse é um gatilho da escassez. Aí tem os gatilhos da urgência, também promovido pelo loss aversion, explicado pelo loss aversion. Então, aquilo que eu comentei há pouco, limitar a quantidade de ofertas, criando senso de urgência. Oi? O slide está travado. Eu estou te ouvindo, Luciano. Travou o slide? Oi? Tá certo aí agora? Esse bem. Não estou ouvindo, Luciano. Agora cortou o slide. Agora saiu o slide. Vou ver se eu consigo subir de novo. Mas, enfim, só para, enquanto eu vou subir o slide, o loss aversion de senso de urgência. Quando vem aquelas promoções, só até sábado, por exemplo. Tá ficando no iceberg. Opa, então vou ver se eu consigo colocar aqui. Novamente. Aqui. Um minutinho, eu vou subir de novo. E então, vocês estão vendo? Não está passando. Travou por algum motivo.
carregar uma cópia. Substituir. Tem algum problema aqui. Ele aparece para mim, mas não sei se para você está aparecendo. Está carregando. Ainda não. Está preparando os slides. Vamos ver aqui. Agora sim. Mas ela voltou no início. Então, vou ver aqui. Vocês falaram que parou na parte do iceberg, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, então esses gatilhos mentais, elas são e devem ser utilizadas pelos profissionais de marketing para trabalhar de uma forma para estimular o cérebro do consumidor. Então, comentei agora há pouco esses gatilhos da urgência, né? Promoções só até sábado, então aproveite agora. Ou quando você coloca, tem alguns sites de comércio eletrônico, né, que ele indica justamente que aquela promoção, aquele produto vai acabar em 2 ou 3 dias. Então, isso gera que a gente vai buscar aquele produto antes que ele acabe, por exemplo. Então, esse é o gatilho da escassez. Aí tem o gatilho de urgência, que eu comentei, e o gatilho da ancoragem. Isso é muito legal, isso eu gosto muito, né? É a primeira impressão que sempre fica. Então, quando a gente ancora uma primeira impressão de alguma coisa, isso fica muito forte. A gente vai comparar preços. Tá? Se você quer vender um produto, por exemplo, esse produto custa R$100, mas você quer vender por um preço maior. Então, você vai colocar esse produto numa loja ao lado de produtos que custam mais caro, porque na percepção do consumidor, tá, a gente já está ancorando o preço de valor maior. Tá? Então, a primeira impressão sempre fica. Aí tem um efeito, um conceito chamado efeito halo. Então, o efeito halo é o seguinte, vamos supor que vocês vou dar até um exemplo um pouco mais saindo do ponto do neuromarketing. Você conhece alguém, tá? Numa balada, numa paquera, você gosta, né? Daquele cara, daquela menina, você acha ela bonita, bem vestida. Então, criou uma primeira impressão muito forte. A partir daquela primeira impressão, a gente já vai julgar, a gente cria histórias na nossa cabeça de que aquela pessoa é inteligente, de que aquela pessoa gosta de família, aquela pessoa, enfim, tem um comportamento exemplar. Isso é efeito halo. A gente pressupõe que todo o resto, né, corresponde àquela primeira impressão. Então, por isso, muito importante a primeira impressão em tudo. Então, veja isso quando vocês vão fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego. Vão vocês sabe, aquela coisa de uma apresentação, um visual, a fala. Tá? Vocês têm provavelmente 10, 15 minutos para vocês se venderem naquele curto período de tempo, né? Uma entrevista de emprego. Tá? Eu sempre falo isso, que vocês, enquanto indivíduos, vocês são um produto também. Vocês devem trabalhar o seu marketing pessoal. Então, o efeito da ancoragem é muito interessante, né? Que trabalhar essas âncoras, né? De modo que essas âncoras que vão ficar na mente. Opa. Vocês ouviram o que eu falei agora ou querem que repita? Repete, por favor, ficou mudo. Tá, eu disse o seguinte, o efeito halo é o efeito da primeira impressão. Né? A partir daquilo que a primeira impressão que a gente tem sobre um produto, sobre alguém, a gente tende a julgar positivamente o resto dos atributos. Se eu acho, por exemplo, aquele diretor, aquele filme bacana, interessante, já acho que todos os filmes dele vão ser muito legais, muito bacanas. Se eu gosto de novo, com relação ao preço, você ancora o preço superior, então você vai ter que colocar os produtos ao lado, né, numa exposição junto com o preço superior para poder você justificar a venda por um preço superior. Então, a ancoragem, a gente ancora sempre algo, a primeira impressão. A gente guarda aquela primeira impressão. Isso é muito importante. Tá? Influencia em todos os aspectos do marketing. Tá? Esse gatilho da ancoragem. Outro gatilho interessante é o gatilho da prova social. A gente está buscando justificativas para tudo. Se você está, por exemplo, numa cidade que você não conhece ninguém, e você vai sair à noite, você vai pegar um restaurante, e tem um restaurante vazio, um restaurante cheio. Provavelmente você vai entrar onde? Onde estiver cheio. Por quê? Porque a gente pressupõe, por meio do gatilho, que aquele restaurante que tem fila
né? Aquele restaurante que está mais cheio é muito melhor do que aquele que está vazio. É por isso que, às vezes, a gente vai no almoço de domingo e tem uns lugares que estão vazios ou estão cheios. E por que a gente gosta de ficar na fila? Eu sempre reclamo, o paulistano adora ficar na fila, né? É isso, porque o gatilho da prova social indica, mostra para nós, inconscientemente, de que a gente acha que aquele lugar é melhor, porque está mais cheio do que aquele que está vazio. Esse é um gatilho da prova social, tá? Então, e aí onde as empresas devem usar, por exemplo, reviews, depoimentos, né? Façam com que seus consumidores satisfeitos falem. Então, no e-commerce, por exemplo, tem depoimentos, né? Reviews, números, estatísticas positivas sobre o seu produto, sobre a sua página web, sobre o seu site. Tá? Esse é o gatilho da prova social. Isso é muito legal em marketing, em neuromarketing. Bom, e aí, só para concluir, rapidamente, quero falar sobre a atenção visual. Como que funciona a atenção? Então, você está navegando numa página web ou andando na rua, a atenção tem é explicado por meio de duas dimensões. A atenção de baixo para cima, que é a atenção automática. Eu estou na rua caminhando, eu ouço barulho. Vocês estão aqui tendo uma atenção de baixo para cima, que é uma atenção automática, né? Vocês estão ouvindo aqui uma palestra, vocês estão me vendo, tá? Vocês estão entrando numa loja, ouvindo uma música. Essa atenção automática, atenção involuntária, atenção rápida, é de baixo para cima. E tem a atenção de cima para baixo, que quando a gente está direcionando. Então, eu vou no supermercado e eu quero comprar carne. Eu já vou automaticamente no setor de frigoríficos para comprar um produto. Essa é a atenção direcionada. Você vai pegar um livro, você vai estudar, então você já está predispondo, direcionando a tua atenção para aquela leitura, tá? Então, mas elas, de novo, igual ao sistema 1 e 2, elas conversam entre si. O tempo todo a gente interage, né, entre a atenção de cima para baixo quanto a atenção de baixo para cima. Então, assim funciona a atenção visual, né? Então, para onde vai? Isso é importante para entender para onde vai o nosso olhar, né? Quando você está olhando aqui uma página web, você está olhando para o centro, você está olhando para o canto superior direito, tá? Então, numa página aqui no centro, por exemplo, de um slide, é muito importante que a sua informação ela esteja concentrada no centro, porque ela vai chamar mais a sua atenção, né? E a partir daí, para onde que vai o olhar? Então, isso é muito importante quando você vai criar uma campanha, você vai colocar produtos, você vai colocar preço, né? Então, a comunicação, para despertar a sua atenção visual, ela tem que ser clean. Eu já falei um pouco sobre a comunicação lá no gatilho do copywriting. Então, a comunicação tem que ser clean, objetiva, sem poluição, né? O nosso olhar, ela vai direto aqui, né? Aí depois tem o olhar periférico, né? Então, sem muitas, toda a parte de cores, toda a parte de mudanças, né, dos aspectos visuais devem ser muito bem trabalhados de modo a despertar a atenção, porque senão a gente não guarda, né, a memória. Se você está sei lá, está no 25 de março caminhando com tanta propaganda, tanta gente falando no seu ouvido, você não vai guardar qual a loja, qual a marca, qual o seu produto, por exemplo. Então, isso é a parte da atenção visual. E aí vem a parte especificamente que comentei já, e só para resumir, o que é o marketing sensorial, né? Então, ele tem como propósito fazer com que a marca, o produto ou serviço crie, né, sensações positivas por meio dos vários sentidos, fomentando, né, um vínculo emocional entre a marca, o produto e o seu consumidor. Esse é o conceito, é o propósito do marketing sensorial. Então, tem vários benefícios. Então, aqui alguns, dar uma marca, né? Trabalhar uma marca que está em declínio, diferenciar um produto de seus concorrentes. Isso, na verdade, é o mantra do marketing, que seu produto seja cada vez mais diferente dos seus concorrentes, né? Criar uma imagem para a sua empresa, que identifique a sua empresa, seu produto, promover inovações, induzir a experiência, que é o que hoje a gente fala bastante da experiência do consumidor, né? Criar uma experiência para compra, e o que é mais importante, não só a experiência, o consumo do produto, e depois você satisfeito, você acaba promovendo aquela marca junto aos seus amigos, junto à sua família, por exemplo. Então, basicamente, esse é o conceito do marketing sensorial. Luciano, se você
tem aqui esse vídeo, não sei se eu vou conseguir passar para vocês. Vou passar, isso é muito legal, que aconteceu recentemente. Espera aí, vamos ver se eu consigo pegar aqui para encerrar. Vamos ver se vocês vão conseguir assistir. Vamos ver aqui se eu consigo colocar na tela. Só um minutinho. Acho que não vai dar para passar. Tem como passar um vídeo aqui, Luciano? Você sabe? Luciano, espera só um minuto. Acho que eu vou colocar aqui no vídeo. Eu não sei como colocar esse vídeo aqui que eu queria reproduzir, que é uma experiência sensorial maravilhosa que aconteceu agora no Rock in Rio. Mas eu quero ver se eu vou colocar no chat. Não sei se vai dar para colocar aqui no chat. Não estou conseguindo tampouco. Vamos ver aqui. Ó, tá no chat aqui. Mas não sei se ele reproduz. Vou tentar, vou clicar, vamos ver se ele reproduz. Se não, vocês reproduzem em casa. Descendo aí. Pronto. Tá passando? Vocês estão assistindo? Antes da Monday.com, nossa equipe estava focada em trabalho. Nossos dias eram divididos entre trabalhar e fazer... Aqui uma experiência de marketing sensorial. Todo mundo conhece? Uma experiência de luz, visual, parte visual. Então, todas as sensações estão confluídas, conjuntas nesse momento único. Isso gera um engajamento emocional positivo. Bom, era isso que eu queria mostrar, falar para vocês. Esse show do Coldplay realmente é um show de uma experiência sensorial emocionante, único, né? Vale muito a pena. E é isso que eu queria passar para vocês. Luciano, você quer complementar com alguma coisa? É interessante que essa parte de utilização de imagem e som desses shows, somente para quem já foi em rave, a gente percebe que a associação acaba estimulando sensações que, fora a situação em específico, a gente não percebe. Então, a gente fica na expectativa de ir no show para ter aquela experiência, e quando a gente tem aquela experiência e ela ultrapassa a nossa expectativa, a gente tem uma sensação de bem-estar. Inclusive, isso quimicamente se resume em aumento da dopamina e liberação de serotonina. É muito interessante esse tipo de experiência. Exato. Legal, gente. Vocês têm alguma dúvida, mais algumas perguntas? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de compartilhar, que já até eu parei de compartilhar, vou parar de gravar.